Olá, livros e normas têm objetivos diferentes e alguns livros, inclusive, têm objetivos diferentes de outros. Eu falo isso porque regularmente me pedem indicação, tipo, eu devo ler esse livro? Eu comprei esse livro, será que compensa ler? Ou qual ordem devo ler os livros? Eu tenho um vídeo de bibliografia que eu falo uma ordem adequada usando alguns livros que eu conheço. Mas a questão é que muitas vezes aparecem pessoas pedindo livros específicos. Tem um critério para você imaginar se um livro vai ser eficiente ou não, e também tem um critério tipo, do que você deve estudar. Primeiro, o que uma norma faz? Uma norma é padronizada, tá? Normas têm um padrão, que é o quê? Uma norma vai te dar as leis de trânsito. É como se fosse leis de trânsito para engenharia, para você dirigir um prédio. Como assim? Basicamente, uma norma vai falar, essas são as regras. O coeficiente de segurança é esse. Uma peça tem que ter no mínimo essas dimensões. A verificação, o espaçamento máximo de aço é esse. Ok? Só que aqui entra uma questão. Uma norma são leis rígidas criadas arbitrariamente. Ok? Por isso que países diferentes têm normas diferentes. Entendido? Se uma civilização alienígena chegasse na Terra depois, e as normas fossem tudo destruídas, eles não conseguiriam criar a mesma norma, por exemplo. Ok? Agora, regras de dimensionamento vão ser as mesmas, por exemplo. Então, um livro que ensina dimensionamento, estática, por exemplo, vai explicar os mesmos conceitos que outro livro escrito por outra pessoa, trancado em um lugar diferente, que nunca se comunicou, ok? Então, duas pessoas em lugares diferentes, dois países diferentes e tudo mais, escrevendo um livro sobre estática, vão explicar exatamente os mesmos conceitos. Para começar a história. Normas não, ok? Então lembra, a norma é como se fosse regras de trânsito. No Brasil, a velocidade máxima na rodovia para carros é 110 por hora. Em outros países vai ser diferente. Entendido? Então vai ter essas diferenças, cada norma vai ter regras específicas arbitrárias, mas que você tem que seguir para não ser multado depois, principalmente se fizer bobagem. Ok? Se você está num dia limpo e tudo mais, a velocidade máxima é 110, você faz 120 numa reta, não é tão problema. Agora, se está numa chuva, faz 130 num limite que é 110, daí você bate em outro carro, vai dar problema, você vai ser multado, você vai vir polícia e tudo mais, você vai ser preso por causa disso. Você está numa obra, de instalar uma estrutura, está um prédio de 4 andares, seção mínima de um pilar é 14, você dimensiona um pilar de 12, coloca o aço adequado, vai ser bastante aço, mas você coloca o aço adequado, você faz o formato específico e tudo mais, e o prédio fica em pé e tudo mais, ok? Beleza, você não vai ter problema. Você está fazendo um prédio de 4 andares. O projeto diz que é para fazer o pilar de 19. Você faz o pilar de 12 com a mesma taxa de aço e o prédio cai, você vai ter que falar com muito policial, muito juiz e passar um tempo na cadeia para poder justificar isso, entendido? Então essa que é a primeira questão das normas. Agora, livros, eu vou quebrar em 3 tipos de livros, ok? E se você der uma folhada básica no livro, você vai conseguir ver tranquilamente onde que ele se encaixa, ok? O primeiro é um livro que te ensina a dirigir, ok? É um livro que te explica como funciona. Por exemplo, o Timochenko, Resistência e Materiais, é um livro que vai explicar como que uma estrutura se comporta para resistir aos esforços. Ok? Ele, claro, vai explicar, não diretamente assim, tá? Mas na prática é um livro que você lendo ele, você vai aprender como uma estrutura resiste aos esforços. Ele vai ter teoria, ele vai ter exemplos de comportamento de estruturas. Ok? Agora, o estática, Hibbeler, estática, vai ter, ele vai te ensinar como imaginar uma estrutura. Okay? Claro, ele não vai falar, imagina a estrutura assim, mas ele vai falar, ó, esse é um diagrama do corpo livre, assim que tu imagina, assim que tu faz, contra os esforços dessa maneira, e isso vai te permitir imaginar uma estrutura na prática, ok? Então, o primeiro tipo de livro é livros que te ensinam a dimensionar estruturas, ok? E esses livros são, digamos, ou eles ensinam alguma coisa específica, eles te ensinam, como diria, alguma questão específica, tá? E esse tipo de livro que vai te ensinar um conceito é o livro que eu recomendo. Ok? Esse principalmente os livros básicos, são os mais importantes. Ok? Agora, tem 2 tipos de livros comuns que regularmente... mas eu quero estudar esse livro. Que eu não recomendo que você siga. O primeiro existe um livro chamado
digamos, vai ter código de trânsito, tá? Daí vai ter livros, que no nosso caso, normas, ok? Imagina que alguém faz um livro, como ler o código, ou o que você precisa saber sobre o código de trânsito. O que você precisa saber se o código de trânsito está no código de trânsito, ok? E da mesma maneira tem livros, NBR 6118 resumida, coisa do tipo. Ok? Eu não recomendo que você leia livro do tipo, que é livro, você quer ler a norma, mas você tem medo que a norma te morda, aqui tem um resuminho da norma. Não faça, não leia esse tipo de livro. Por quê? Porque livros desse tipo podem vir com erros. Inclusive já aconteceu isso comigo. Mais que uma vez, até recentemente tive um caso onde num curso eu mostrei uma fórmula. Essa é a fórmula que a gente usa para dimensionar uma peça. Não importa a questão mas... Daí um aluno chegou para mim e falou, não, Gilberto, essa fórmula aí está errada, porque a fórmula da norma é outra. Daí eu parei, olhei a minha fórmula, verifiquei toda a fórmula, voltei na norma, verifiquei a fórmula da norma e batia. O que eu estava dizendo no vídeo era exatamente o que estava na norma. Eu falei para ele, não, eu verifiquei a norma, está certo. Ele me mandou uma foto com a fórmula diferente. Eu olhei assim, parei, estranhei e tudo mais. Ele falou, isso aí da norma, na verdade, é de um livro. É de um livro que fala um resumo da norma. O que aconteceu? O cara que estava escrevendo o livro, ao invés de colocar D, digamos, a altura efetiva da peça, do eixo do aço ao topo do concreto, ele colocou H, a altura total da seção de concreto. Ok? E naquela formulário dava uma diferença pesada na seção, tipo 20, 25% de diferença nos esforços, ok? Então, cuidado com o livro que muitas vezes esses livros vão estar com valores errados, ok? Ou também pode ter valores antigos. As normas modificam, ok? As regras não modificam. NBR 1018 modificou em 2014, a nova NBR 16868 alvenaria é 2019, 2020, se não me engano. Então, a gente tem normas recentes, tem muito livro que é antigo, né? E ele não sabe, tipo, quem escreveu um livro em 2012 sobre como ler a NBR 1018 não vai tirar todos os livros do mercado e comprar todos os livros que estão em sebos, e quem comprou o livro ele vai invadir a casa e tomar o livro antigo de 2012, ok? Então a questão é que vai ter muito livro que vai estar desatualizado, e também muitas vezes o livro é relançado, só que só corrige algumas coisas e esquece de corrigir outras. Além daqueles erros, que a pessoa copiou a fórmula, mas errou alguma coisa. Então, esse é o primeiro tipo de livro que eu não recomendo que você leia, resumo de norma. Para que você vai ler um resumo da norma, quando você pode ler diretamente a norma e começar a aprender como funciona uma norma? Agora, o outro tipo de livro que eu não recomendo é passo a passo para quem é burro. Okay? E esse é o termo que eu vou usar porque é o que tem muito livro no Brasil. Tá? Tem muito livro aí que ama, de autor que ama concreto e tudo mais. A questão é, tem muito livro que é passo a passo para você que é burro fingir que é inteligente. Ou seja, são livros que eles não te ensinam nada, ou ensinam muito pouca coisa, mas te passam formulário completão. Sabe quando você estava estudando concreto armado na faculdade, que o professor chegou, eu vou ensinar vocês a calcular um pilar, e ele passou um monte de conta para fazer, e ele não explicou aquelas contas, ele explicou o conceito das contas, ele só falou, faz isso, depois faz isso, depois faz isso, depois faz isso. Pois é, regularmente as pessoas chegam e me perguntam, nossa Gilberto, eu vi o vídeo seu que você estava calculando na estrutura, uma planilha, tem vídeo que eu faço planilha, onde tem vídeo que eu faço planilha de 40 minutos, 60 minutos, 1h30, eu acho que o vídeo de pilar de concreto armado chegou a 1h30, e eu vou fazendo formulário sem parar, ok? Eu vou pegando, e a próxima fórmula é essa, a próxima fórmula é essa, vou fazendo a próxima fórmula. E daí a pessoa chega para mim e pergunta, nossa Gilberto, como que você sabia que a de cor, que a 19ª fórmula é tal? E eu respondo, eu não sabia, eu não sabia que essa era a fórmula, eu só entendi o conceito e fui aplicando. Da mesma maneira, que se eu chegar para, tipo, se eu pegar, passar na tua frente da tua casa, mandar você subir num carro e eu te largar, 450 metros leste da prefeitura da sua cidade. Talvez você nem sabe onde que vai dar esses 450 metros. Mas se eu te largar lá, você vai conseguir voltar para casa. Você vai conseguir. Agora, você vai conseguir, se eu chegar na tua casa, te dar uma folha de papel e caneta e falo, qual passo a passo você vai fazer para chegar da sua casa de volta?
ok? Largando 450 metros para a prefeitura. Senão, eu não sei, ok? Como que você sabia, tá no metade do caminho ali, que era para trocar da segunda para a terceira marcha no carro? Daí, você não sabia, você só fez uma coisa instintivamente porque você entendia o conceito, como que funcionava, entendido? Então, o outro tipo de livro que eu não recomendo é livros que só te dão formulários prontos sem te dar um conceito antes, ok? Um livro bom mesmo, ele não te daria formulários. Ele teria, esse é o conceito, assim que a gente imagina, essas são as regras e tudo mais, dimensiona. Ok? A gente consegue já dimensionar isso aqui, tá? Talvez com algumas simplificações, algumas questões empíricas, né? Por exemplo, você vai ver em livro de resistência de materiais, às vezes o Timothy fala, se a gente imaginar que o coeficiente de segurança é 2, essa seria a conta, ok? Tá? Daí, claro, o coeficiente de segurança na prática tu vai pegar da norma, daí a regra específica, entendido? Tá? É igual a falar, se a gente imaginar que você vai viajar a uma média de 90 km por hora, você vai fazer 270 km em 3 horas. Ah, mas o limite da rodovia é 110 ou é 80, ok? Só vai modificar uma questão, mas você pode fazer todos os cálculos sem precisar de norma e sem precisar de formulários, ok? Um livro bom, você vai pegar uma folha em branco e pelo que você lembra do livro, você vai conseguir imaginar e fazer uma conta, ok? Por mais que seja uma conta complexa, talvez a conta complexa seja um pouco mais difícil, tem que dar uma revisada, mas um livro bom, ele vai te explicar os conceitos e um livro ruim vai falar, você quer calcular um pilar, então você vai seguir esse formulário na cega, ok? Por quê? Porque isso é passo a passo para burro, ok? Desculpa falar assim, mas é isso que os livros imaginam. Bom, vai ter um monte de gente burra que vai pegar esse livro, então eu vou fazer um mastigado para a pessoa seguir igual. Tá? Ou a pessoa não sabe se guiar numa cidade, é um roteiro de Google Maps, ok? Tá? Se pegar o Google Maps para chegar num lugar, se tu tirar o Google Maps, você não chega mais. Mas um livro bom, ele vai te explicar a rota e sem ele você vai continuar entendendo. Okay? Essa é a questão crítica. Então, busque livros que você abre uma página 150 ou uma página aleatória e você vai ler e ele vai estar explicando um conceito. Não vai ser um livro que vai ter esse é o formulário para calcular uma viga, esse é o formulário para calcular uma laje. Por quê? Porque um livro que te ensina o formulário, assim que aparecer uma coisa diferente, você tentar seguir o formulário vai dar cagada. Ou pior, assim que aparecer uma coisa diferente que você não identifica que é diferente, porque você só aprendeu a calcular formulário, você vai aplicar o formulário certo para a questão errada. Igual a pessoa tentando calcular, por exemplo, pilar de galpão, usando o formulário de prédio concreto armado pronto, que tem muito por aí, de gente que ama concreto. Tá? Então, cuidado com livros que te dão formulários prontos, cuidado com livros que te dão abas, cuidado com livros que te ensinam, ou passam um mastigado para quem é burro conseguir calcular. Busque que te ensine um conceito, primeiramente. Eu sei que o conceito é complicado, tá? Inclusive é uma questão que eu tenho alunos que reclamam, Gilberto, mas você está explicando o conceito, mas eu só quero que você me fale qual botão apertar. Esse tipo de aluno eu xingo, mas a questão é, se eu te ensinar qual botão apertar, da próxima vez que der um erro diferente, você vai achar que é o mesmo botão para apertar e não é, ok? Então, cuidado com o formulário pronto que te ensina a fazer uma coisa que você não tem habilidade ainda, ok? Tá? E a habilidade você vai atingir lendo uma base, tendo uma base mais forte antes, ok? E buscando entender conceitos e não formulário pronto, beleza? Então, você tem duas coisas que você tem que ler. Você tem que ler livros que vão te dar conceitos e você tem que ler normas que vão te dar as regras para ser trabalhado, ok? Você não tem que ler livro que resume as regras e você não tem que ter livro que resume os conceitos. Você tem que ter os conceitos e as regras. Você não quer ter resumo de regras para quem é burro e você não quer ter resumo de conceitos ou mastigado pronto para quem é burro, ok? Tá? E assim você realmente vai começar a entender estruturas e não vai ter dificuldade para entender a próxima fórmula, porque quando você entende os conceitos, a próxima fórmula é óbvia, porque você tem um objetivo a ser atingido, que não é terminar as fórmulas, beleza? Mas por enquanto seria isso e até a próxima.